Sob o sol escaldante do deserto, um potro de raça treme de sede e fome, suas patas presas por correntes a uma estaca de ferro cravada na areia. Um homem em terno elegante observa friamente a cena de dentro de seu carro de luxo. Ninguém vai encontrá-lo aqui, murmura com um sorriso cruel antes de partir, deixando apenas uma nuvem de poeira. O animal relincha desesperadamente, sua língua ressecada, os olhos perdendo o brilho a cada hora. Mas quando um mendigo de 70 anos que vive nos arredores do deserto ouve os gritos desesperados de uma égua procurando seu filhote, algo extraordinário está prestes a acontecer. O que este homem, sem nada a perder, faz para salvar o potro vai desencadear uma história inacreditável. O sol impiedoso do deserto batia como martelo em brasa sobre a areia escaldante, e no meio daquela imensidão dourada, uma cena de crueldade inimaginável se desenrolava em silêncio. Um potro de pelagem castanha brilhante tremia de sede e fome, suas patas delicadas mal conseguindo sustentá-lo, enquanto uma corrente pesada o prendia a uma estaca de ferro cravada na areia. Suas costelas já despontavam sob a pele sedosa, revelando dias intermináveis de sofrimento que nenhum ser vivo deveria suportar. Não muito longe dali, um homem vestido com roupas caras observava a cena de dentro de seu carro de luxo com ar-condicionado gelado. Seus olhos frios contemplavam o animal agonizante sem demonstrar o menor vestígio de compaixão ou arrependimento. O motor ronronava suavemente enquanto ele saboreava cada segundo daquela vingança calculada. Seus lábios curvados em um sorriso cruel que revelava a frieza de sua alma. Com um movimento desdenhoso, ele ligou o carro e pisou no acelerador, deixando para trás apenas nuvens espessas de poeira dourada e um animal condenado à morte certa. O som do motor se perdeu na vastidão do deserto, substituído apenas pelo gemido fraco do potro e pelo silêncio ensurdecedor da desolação. Aquele ato de crueldade inimaginável era apenas o começo de uma história extraordinária que se desenrolaria ao longo dos próximos 2 meses, revelando até onde pode chegar a maldade humana e, surpreendentemente, também a redenção. A região onde se passava essa tragédia era conhecida pela aridez implacável e pelas tradições ancestrais que ainda governavam a vida dos poucos habitantes. Um pequeno povoado margeava aquele deserto inclemente. Suas casas simples, construídas com adobe e madeira, resistindo bravamente aos ventos cortantes e ao calor sufocante. Era um lugar onde as hierarquias sociais ainda prevaleciam com força inquestionável, onde os ricos mandavam e os pobres obedeciam, onde a justiça muitas vezes era uma palavra vazia carregada pelo vento. Neste ambiente hostil e desafiador, vivia um homem de 70 anos que conhecia cada grão de areia, cada estrela no céu noturno do deserto. Joaquim era seu nome, embora poucos se lembrassem dele com carinho. Ex-funcionário de fazendas da região, agora sobrevivia como mendigo, dependendo de trabalhos esporádicos e da generosidade ocasional dos moradores do povoado. Seus cabelos grisalhos estavam sempre desarrumados pelo vento constante. Sua pele curtida pelo sol revelava décadas de trabalho árduo sob o céu inclemente. Mas havia algo especial naquele homem que o diferenciava de outros em situação similar. 3 traços marcantes definiam sua personalidade única. Uma dignidade inabalável que o fazia manter a cabeça erguida mesmo na adversidade mais extrema, uma compaixão natural pelos seres indefesos que o impelia a ajudar mesmo quando ele próprio não tinha absolutamente nada para oferecer, e uma sabedoria profunda adquirida através do sofrimento que lhe permitia enxergar além das aparências superficiais e compreender a verdadeira natureza das pessoas. Seu conflito interno mais doloroso era a luta constante que travava consigo mesmo,
O amargor pela injustiça social que havia sofrido ao longo da vida contra a necessidade desesperada de manter sua humanidade intacta, resistindo corajosamente ao desejo de vingança que às vezes consumia seus pensamentos nas noites mais solitárias. Joaquim sabia que ceder ao ódio significaria perder a única coisa que ainda possuía verdadeiramente: sua alma. Enquanto o homem rico se afastava do deserto, deixando o potro para morrer, nem ele, nem Joaquim sabiam que seus destinos estavam prestes a se entrelaçar de forma inesperada. Uma égua desesperada galopava em direção ao povoado, seu relincho desesperado ecoando pela manhã que se aproximava, carregando consigo o prenúncio de uma jornada que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. A manhã seguinte trouxe consigo um espetáculo que nenhum morador do pequeno povoado jamais havia presenciado. Uma égua magnífica de pelagem negra como a noite apareceu correndo pelas ruas de terra batida, seus cascos levantando pequenas nuvens de poeira enquanto relinchava desesperadamente. Seus olhos brilhavam com uma angústia profunda que tocava o coração de qualquer pessoa que os observasse. E sua agitação crescia a cada segundo que passava, sem encontrar o que procurava. O animal corria de casa em casa, parando diante de cada porta como se implorasse por ajuda. Seu comportamento era tão humano, tão cheio de emoção pura, que causava arrepios em quem assistia àquela cena tocante. A égua tentava desesperadamente guiar alguém, qualquer pessoa, para algum lugar que somente ela conhecia. Seus movimentos eram urgentes, seus relinchos cada vez mais altos e suplicantes, como se compreendesse que o tempo estava se esgotando rapidamente. Mas os moradores, pessoas simples criadas em meio às superstições ancestrais do deserto, observavam o animal com uma mistura de fascínio e terror paralisante. Sussurros nervosos começaram a se espalhar pelas ruas estreitas como fogo em palha seca. Algumas mulheres mais velhas faziam o sinal da cruz repetidamente, suas vozes trêmulas murmurando orações antigas em dialetos quase esquecidos. "É um fantasma do deserto", murmurava Dona Socorro, uma senhora de cabelos brancos que conhecia todas as lendas locais. Seus olhos arregalados fixavam-se no animal com medo genuíno enquanto ela se afastava lentamente. Minha avó sempre dizia que esses seres aparecem para atrair pessoas desavisadas para situações perigosas nas areias mortais. Quem seguir essa criatura está condenado a se perder para sempre. A figura mítica do fantasma do deserto era profundamente enraizada na cultura local. Segundo as tradições passadas de geração em geração, eram cavalos espectrais que surgiam nos momentos de maior desespero, seduzindo os incautos a segui-los até que ficassem perdidos eternamente na imensidão dourada das dunas. Muitas histórias eram contadas sobre viajantes que desapareceram após seguir animais misteriosos, seus corpos nunca mais encontrados. O medo se espalhava rapidamente pela pequena comunidade. Janelas se fecharam com estrondo, portas foram trancadas apressadamente, e até mesmo as crianças mais corajosas correram para se esconder atrás das saias de suas mães. A égua continuava sua busca frenética, mas agora encontrava apenas rostos assustados espiando através de frestas nas janelas, ninguém ousando se aproximar da criatura que consideravam sobrenatural. Foi então que Joaquim apareceu na rua principal, caminhando lentamente com sua bengala improvisada, feita de um galho retorcido do deserto. Seus 70 anos pesavam em cada passo, mas seus olhos experientes observavam atentamente o comportamento do animal. Diferentemente dos outros moradores, ele não via um fantasma assombrado, mas sim algo muito mais real e urgente. Enquanto a égua se aproximava dele, Joaquim notou detalhes que os outros haviam perdido em meio ao pânico supersticioso.
O suor que cobria o corpo do animal não era de origem espectral, mas sim o resultado de uma corrida real e extenuante. As marcas de estrada em seus cascos indicavam uma jornada longa e difícil, mas principalmente, Joaquim reconheceu algo nos olhos desesperados da égua que tocou profundamente seu coração experiente. "Você é uma mãe procurando seu filhote", murmurou ele suavemente, estendendo a mão trêmula em direção ao animal. A égua parou imediatamente diante dele, suas narinas dilatadas captando seu cheiro, enquanto seus olhos pareciam implorar por compreensão. "Eu conheço esse desespero, querida. Sei exatamente o que você está sentindo." Contrariando os avisos desesperados dos vizinhos que gritavam de suas janelas para que ele se afastasse, Joaquim tomou uma decisão que mudaria tudo para sempre. Ignorando completamente os gritos desesperados dos vizinhos que o imploravam para não seguir aquela criatura amaldiçoada, Joaquim deu um passo decidido em direção à égua. Suas articulações protestaram dolorosamente com o movimento, lembrando-o cruamente de sua idade avançada e das limitações que o tempo havia imposto ao seu corpo outrora forte. Mas algo na determinação feroz daquele animal o tocou profundamente, despertando memórias enterradas de sua própria jornada de dor e perda. "Joaquim, pelo amor de Deus, não faça isso", gritou seu Antônio, o comerciante local, de sua porta entreaberta. "Você vai morrer no deserto. Essa coisa vai te levar direto para o inferno." Outros moradores se juntaram ao coro de protestos, suas vozes carregadas de medo genuíno e preocupação sincera pelo velho mendigo que, apesar de sua condição, era respeitado por todos pela dignidade com que enfrentava suas dificuldades. Mas Joaquim já havia tomado sua decisão. Décadas de experiência no deserto haviam-lhe ensinado a ler os sinais que a natureza oferecia. E tudo naquele animal gritava uma verdade dolorosa. Era uma mãe em desespero absoluto. Ele próprio havia perdido um filho anos atrás. E a dor dilacerante que viu nos olhos da égua era familiar demais para ser ignorada. Era a mesma angústia que ele carregava no peito há tanto tempo. "Eu volto antes do anoitecer", disse ele calmamente, sua voz firme, apesar do tremor que a idade trazia às suas palavras. "Se eu não voltar, vocês sabem que tentei fazer o que era certo." Com essas palavras simples, mas carregadas de determinação, ele começou a caminhar em direção ao deserto, seguindo a égua, que imediatamente compreendeu suas intenções e passou a guiá-lo. A jornada começou sob o sol ainda suave da manhã, mas Joaquim sabia que em poucas horas o calor seria impiedoso. Seus pés descalços, acostumados à aspereza do chão árido, pisavam cuidadosamente na areia que começava a esquentar. A égua mantinha um ritmo considerado, voltando-se constantemente para verificar se ele conseguia acompanhá-la, demonstrando uma inteligência e sensibilidade que confirmavam suas suspeitas sobre a natureza real do animal. Conforme se afastavam do povoado, o terreno se tornava cada vez mais desafiador. As dunas se elevavam como ondas douradas congeladas no tempo, e o vento começava a soprar com mais força, trazendo consigo pequenos grãos de areia que picavam o rosto enrugado de Joaquim. Suas roupas simples ofereciam pouca proteção contra os elementos, mas ele continuava caminhando com determinação inabalável. A égua parecia conhecer exatamente o caminho, mas era evidente que a jornada era longa e árdua. A cada hora que passava, o sol subia mais alto no céu implacável, transformando o deserto numa fornalha aberta. O suor começou a escorrer pelo rosto de Joaquim, suas reservas de água limitadas sendo consumidas rapidamente pelo calor crescente. Suas pernas trêmulas protestavam a cada passo, mas ele se recusava a desistir. Durante uma parada para descanso à sombra escassa de uma rocha solitária, Joaquim observou mais atentamente sua guia. A égua estava claramente exausta, mas sua determinação era ainda mais forte que a dele.
Ela bebia apenas poucos goles da água que ele oferecia, como se soubesse que precisavam economizar cada gota preciosa para o que estava por vir. Foi então que, ao longe, Joaquim avistou algo que fez seu coração acelerar perigosamente. Uma pequena figura escura se movia fracamente na areia, presa a algo que brilhava sob o sol escaldante. A égua relinchou alto e partiu correndo na direção daquela sombra, confirmando os piores temores do velho homem sobre o que encontrariam naquele lugar amaldiçoado. A cena que se revelou diante dos olhos de Joaquim foi mais devastadora do que qualquer pesadelo que sua mente pudesse criar. O potro jazia quase imóvel na areia escaldante, sua respiração tão fraca que mal era perceptível. A corrente pesada que o prendia à estaca de ferro havia deixado marcas dolorosas em sua pele delicada, e seus olhos, outrora brilhantes, agora estavam vidrados pelo sofrimento extremo. Era um milagre que ainda estivesse vivo após dias expostos ao sol implacável do deserto. A égua correu imediatamente para seu filhote, farejando-o desesperadamente e emitindo sons baixos e angustiantes que pareciam lamentos de uma mãe destroçada. Joaquim sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos cansados ao testemunhar aquela reunião tocante entre mãe e filho, ambos vítimas de uma crueldade que desafiava qualquer compreensão humana. Quem havia feito aquilo era um monstro disfarçado de pessoa. Sem perder tempo precioso, Joaquim se ajoelhou ao lado do potro, suas mãos experientes examinando rapidamente o estado do animal. A desidratação era severa, a fome havia consumido suas reservas, e o calor havia queimado partes de sua pele exposta. Mas havia vida ainda pulsando naquele pequeno coração corajoso, e isso era tudo que Joaquim precisava saber para começar a luta pela salvação. Lembrando-se dos ensinamentos que havia aprendido décadas atrás, trabalhando em fazendas da região, Joaquim começou a procurar plantas específicas do deserto que sabia possuir alto teor de água. Suas mãos trêmulas, mas precisas, localizaram algumas suculentas escondidas entre as rochas. Plantas que haviam aprendido a sobreviver, guardando cada gota de umidade em suas folhas carnudas. Com cuidado extremo, ele espremeu essas plantas improvisadas, deixando cair gota por gota da água preciosa nos lábios ressecados do potro. O processo era lento e delicado. Cada gota era um presente da vida, e Joaquim administrava a água com a paciência de alguém que compreende o valor sagrado de cada recurso no deserto. O potro reagiu fracamente à umidade, sua língua movendo-se levemente para captar aquela bênção inesperada. Era um sinal de esperança que fez o coração do velho homem acelerar com alegria contida. O próximo desafio era libertar o animal da corrente cruel que o prendia. Joaquim sempre carregava consigo algumas ferramentas rudimentares, restos de sua vida anterior como trabalhador, e agora elas se tornaram instrumentos de salvação. Com uma tenacidade que desafiava sua idade avançada, ele trabalhou sob o sol escaldante para soltar o mecanismo que mantinha o potro aprisionado. O metal estava queimando de tanto calor que suas mãos se feriam a cada toque, mas ele persistia com determinação inabalável. Foi durante esse processo árduo que Joaquim fez uma descoberta que o deixou perplexo. Na pelagem do potro, parcialmente escondida pela sujeira e pelo sofrimento, havia uma marca distintiva, um símbolo específico que funcionava como uma assinatura de propriedade. Seus olhos experientes reconheceram imediatamente aquela marca. Ela identificava o animal como propriedade do famoso criador de cavalos da região. Um homem respeitado e conhecido por tratar seus animais com carinho excepcional. Essa revelação trouxe uma onda de confusão para a mente de Joaquim. Por que um animal pertencente a um criador tão respeitável estaria abandonado para morrer no deserto? A contradição era gritante e não fazia sentido algum. Mas não havia tempo para reflexões profundas. O potro precisava de cuidados imediatos.
e o sol continuava sua marcha impiedosa em direção ao zênite. Finalmente, após o que pareceram horas de trabalho extenuante, a corrente se soltou com um clique libertador que ecoou como música celestial nos ouvidos de Joaquim. O retorno ao povoado se revelou ainda mais desafiador do que a jornada de ida. Joaquim, já exausto pelo esforço de libertar o potro, agora enfrentava o desafio hercúleo de transportar um animal debilitado através da imensidão escaldante do deserto. Suas próprias forças estavam no limite. Suas pernas trêmulas mal conseguiam sustentar seu próprio peso, quanto mais ajudar a carregar o filhote que vacilava a cada passo tentativo. O potro, apesar de livre das correntes, estava tão fraco que mal conseguia se manter em pé. Seus passos eram incertos. Suas pernas bambas ameaçavam ceder a qualquer momento, e por várias vezes ele desabou na areia quente, incapaz de continuar. A cada queda, Joaquim sentia seu coração se apertar de compaixão e determinação renovada. Não havia percorrido todo aquele caminho para desistir agora, quando a salvação estava ao alcance. A égua, demonstrando uma inteligência maternal impressionante, posicionou-se do outro lado do filhote, criando uma barreira de apoio. Juntos, o velho homem e a mãe desesperada formaram uma dupla improvável, mas determinada, carregando e apoiando o potro em cada metro da jornada tortuosa. O sol continuava sua marcha implacável pelo céu, transformando o deserto numa fornalha que testava os limites da resistência humana e animal. Joaquim sentia cada gota de suor que escorria por seu rosto enrugado, cada fibra muscular de seu corpo idoso protestando contra o esforço sobre-humano que estava fazendo. Suas mãos, feridas pelo metal quente da corrente, doíam intensamente a cada movimento. Mas havia algo maior que a dor física impulsionando seus passos. A determinação férrea de salvar uma vida inocente e a compreensão profunda do desespero daquela mãe. O tempo parecia ter parado naquela imensidão dourada. Cada duna superada representava uma pequena vitória. Cada sombra de rocha se tornava um oásis temporário onde o trio podia descansar brevemente antes de continuar a luta pela sobrevivência. Joaquim racionava cuidadosamente sua água, dando prioridade ao potro, que precisava de cada gota para manter-se consciente e caminhando. Foi quando eles haviam percorrido aproximadamente metade do caminho de volta que o céu começou a mudar de forma ominosa. No horizonte, uma parede escura e ameaçadora começou a se formar, movendo-se em direção a eles com velocidade assustadora. Joaquim reconheceu imediatamente os sinais. Uma tempestade de areia estava se aproximando, e eles estavam completamente expostos no meio do deserto, sem abrigo algum à vista. "Meu Deus", murmurou ele, sua voz rouca pela secura da garganta. A tempestade de areia era um dos fenômenos mais perigosos do deserto, capaz de desorientar completamente uma pessoa em questão de minutos, fazendo-a se perder para sempre na imensidão. Muitos corpos haviam sido encontrados anos depois, mumificados pela areia e pelo calor, vítimas desses vendavais mortais. O vento começou a soprar com mais força, trazendo consigo os primeiros grãos de areia da tempestade que se aproximava. A égua relinchava nervosamente, seus instintos animais captando o perigo iminente muito antes que os sentidos humanos pudessem perceber a extensão total da ameaça. O potro, em seu estado debilitado, não teria chance alguma de sobreviver ao vendaval que estava por vir. Joaquim olhou ao redor desesperadamente, procurando qualquer tipo de abrigo ou proteção natural. Mas a paisagem oferecia apenas dunas intermináveis e rochas esparsas que não proporcionariam proteção suficiente. A parede de areia se aproximava inexoravelmente, como um tsunami terrestre pronto para engolir tudo em seu caminho. Parecia que, após todo o esforço e sacrifício, eles estavam condenados a perecer quando a salvação parecia tão próxima.
A tempestade de areia atingiu o trio com uma fúria devastadora, que transformou o mundo ao redor deles numa névoa dourada e sufocante. O vento uivava como uma fera ferida, carregando milhões de grãos de areia que açoitavam seus corpos como pequenas lâminas afiadas. A visibilidade caiu para zero em questão de segundos, e Joaquim sentiu o pânico gelado subir por sua espinha ao perceber que haviam perdido completamente a orientação. O potro desabou imediatamente. Incapaz de resistir à força do vendaval em seu estado debilitado, Joaquim se jogou sobre o animal, tentando protegê-lo com seu próprio corpo frágil, enquanto a égua se posicionou estrategicamente para formar uma barreira adicional contra os elementos furiosos. A areia entrava em seus olhos, nariz e boca, dificultando cada respiração e transformando cada segundo numa luta desesperada pela sobrevivência. "Não vamos desistir agora", gritou Joaquim contra o rugido ensurdecedor do vento, suas palavras sendo imediatamente engolidas pela tempestade. Ele abraçou o potro mais firmemente, sentindo o coração pequeno e frágil batendo rapidamente contra seu peito. A criaturinha tremia não apenas de frio, mas também de medo, seus grandes olhos procurando desesperadamente por segurança naquele caos absoluto. Foi nesse momento de desespero total que algo extraordinário aconteceu. A égua, guiada por um instinto maternal que desafiava qualquer explicação racional, começou a se mover com determinação surpreendente através da tempestade cegante. Seus passos eram firmes e decididos, como se ela pudesse enxergar através da cortina impenetrável de areia que os envolvia. Ela relinchava baixinho, um som que parecia dizer: "Sigam-me, eu sei o caminho." Joaquim, confiando completamente naquela mãe desesperada, ergueu o potro em seus braços trêmulos e seguiu a égua cegamente através do inferno de areia. Cada passo era uma aposta na vida. Cada movimento uma demonstração de fé na sabedoria ancestral dos animais do deserto. Seus músculos gritavam de dor. Seus pulmões ardiam com a areia inalada. Mas ele continuava caminhando, passo após passo doloroso. A tempestade parecia durar uma eternidade, embora provavelmente tenham sido apenas algumas horas de tormento. Quando finalmente os ventos começaram a diminuir e a visibilidade retornou gradualmente, Joaquim ficou surpreso ao descobrir que estavam muito mais próximos do povoado do que havia imaginado. A égua havia encontrado um caminho mais direto, navegando pela tempestade com uma precisão que beirava o sobrenatural. As primeiras casas do povoado emergiram da névoa dourada como miragens, tornando-se realidade. Joaquim sentiu as lágrimas de alívio misturarem-se com a areia em seu rosto enquanto caminhava pelas ruas familiares, carregando o potro que agora mostrava sinais de melhora. A égua trotava ao lado deles, sua cabeça erguida com orgulho maternal, como se soubesse que havia realizado algo verdadeiramente heróico. Os moradores, que haviam se abrigado em suas casas durante a tempestade, começaram a sair cautelosamente para verificar os danos. O que viram os deixou completamente estupefatos. Joaquim caminhando pelas ruas cobertas de areia, carregando um potro claramente debilitado, seguido por uma égua magnífica que não demonstrava mais nenhum sinal da agitação sobrenatural que havia assombrado o povoado na manhã anterior. A cena era tão tocante e poderosa que até mesmo os mais supersticiosos entre eles compreenderam imediatamente a verdade. Não havia fantasmas ou espíritos malignos envolvidos, apenas uma mãe desesperada que havia encontrado em Joaquim o único ser humano corajoso o suficiente para ajudá-la a salvar seu filho. O velho mendigo havia provado mais uma vez que a verdadeira nobreza não reside em riquezas ou posição social, mas na coragem de fazer o que é certo quando todos os outros se acovardam. A primeira semana após o resgate transformou completamente a atmosfera do pequeno povoado. Os moradores,
Profundamente tocados pela cena heróica do velho Joaquim emergindo da tempestade de areia com o potro nos braços, superaram rapidamente suas superstições ancestrais e se mobilizaram numa demonstração comovente de solidariedade humana. Dona Socorro, a mesma senhora que havia alertado sobre os fantasmas do deserto, foi a primeira a oferecer sua casa como abrigo temporário para os animais. Um abrigo improvisado foi construído coletivamente nos fundos da pequena igreja local, com cada família contribuindo com o que podia: madeira velha, pedaços de lona, cordas e até mesmo alguns medicamentos caseiros que poderiam ajudar na recuperação do potro. O animal, gradualmente, começou a mostrar sinais encorajadores de melhora. Seus olhos recuperaram parte do brilho perdido, conseguia ficar em pé por períodos mais longos. E até mesmo deu alguns passos vacilantes sob o olhar atento e carinhoso da mãe. Joaquim dedicava a maior parte de seus dias cuidando dos cavalos, compartilhando água preciosa de sua própria ração e aplicando os conhecimentos tradicionais de cura que havia aprendido décadas atrás. Sua dedicação incansável inspirava até mesmo os mais céticos, e logo se formou uma pequena multidão de curiosos que vinham diariamente verificar o estado dos animais e oferecer ajuda ao velho herói. Foi durante essa primeira semana de recuperação que aconteceu o primeiro grande ponto de virada da história. Na manhã de uma quinta-feira ensolarada, uma nuvem de poeira no horizonte anunciou a chegada de uma comitiva de veículos caros, que contrastavam drasticamente com a simplicidade do povoado. O carro da frente era uma picape luxuosa que parou exatamente em frente ao abrigo improvisado onde estavam os cavalos. Do veículo desceu um homem de aproximadamente 50 anos, vestido com roupas finas, mas práticas, típicas de alguém acostumado a trabalhar com animais de alta qualidade. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e seus olhos experientes percorreram rapidamente o cenário, avaliando a situação com o olhar treinado de um profissional. Era Eduardo Menezes, o famoso criador de cavalos da região, proprietário de uma das fazendas mais respeitadas em centenas de quilômetros ao redor. Quando Eduardo avistou a égua e o potro, sua expressão mudou completamente. Seus olhos se encheram de lágrimas de alívio e ele correu em direção aos animais como um pai reencontrando filhos perdidos. "Estrela, meu menino!" exclamou ele, abraçando cuidadosamente o potro, que, apesar de ainda fraco, demonstrou reconhecer imediatamente seu dono verdadeiro. A égua relinchou suavemente, como se estivesse contando toda a história de sofrimento e salvação pela qual haviam passado. Mas a verdadeira surpresa veio quando Eduardo se virou para agradecer aos moradores e seus olhos encontraram o rosto de Joaquim. Por um longo momento, ambos os homens se fitaram em silêncio, as décadas parecendo desaparecer diante de uma lembrança compartilhada que remontava ao passado distante. Lentamente, um sorriso de reconhecimento e respeito se formou no rosto do criador de cavalos. "Joaquim Silva", disse Eduardo com uma voz carregada de emoção genuína. "Eu deveria ter imaginado. Quando me disseram que um velho corajoso havia salvado meus cavalos, deveria ter sabido que só poderia ser você." Ele se aproximou e estendeu a mão com reverência. "Você foi o melhor funcionário que já tive em qualquer fazenda. Um homem de caráter exemplar que sempre tratou os animais como se fossem seus próprios filhos." A revelação de que Joaquim havia trabalhado para Eduardo décadas atrás deixou todos os presentes surpresos, mas explicava perfeitamente por que o velho mendigo possuía conhecimentos tão profundos sobre o cuidado com cavalos e por que havia arriscado a própria vida para salvar animais em perigo. A reunião entre Eduardo e Joaquim desencadeou uma avalanche de memórias que haviam permanecido enterradas por décadas. Enquanto os moradores observavam com curiosidade crescente, os dois homens conversaram longamente sobre os tempos em que trabalharam juntos.
quando Joaquim era considerado o melhor tratador de cavalos em toda a região. Eduardo relembrava com admiração como o jovem Joaquim possuía um dom natural para compreender os animais. Uma conexão quase mística que permitia curar feridas que outros consideravam impossíveis. "Você se lembra da égua Tempestade?" perguntou Eduardo, seus olhos brilhando com a lembrança. Todos os veterinários disseram que ela nunca mais caminharia depois daquele acidente. "Mas você passou 3 meses cuidando dela, dormindo no estábulo, alimentando-a na mão. Quando ela voltou a galopar, eu soube que havia testemunhado um milagre." Joaquim sorriu timidamente, suas mãos calejadas acariciando suavemente o focinho do potro que agora descansava em seu colo. A história pessoal de Joaquim foi se revelando aos poucos para os moradores fascinados. Décadas atrás, ele havia sido forçado a deixar seu trabalho na fazenda após uma série de eventos trágicos. A morte de sua esposa em um acidente, a perda de seu único filho por doença e, posteriormente, uma lesão nas costas que limitou sua capacidade física para o trabalho pesado. Orgulhoso demais para aceitar caridade, ele havia partido em busca de uma nova vida, eventualmente chegando àquele pequeno povoado onde viveu em dignidade silenciosa. Eduardo, tocado profundamente pela história e pelo heroísmo recente de seu antigo funcionário, ofereceu imediatamente uma generosa recompensa em dinheiro pelo resgate de seus preciosos cavalos. Sua gratidão era genuína, e a quantia oferecida seria suficiente para transformar completamente a vida de Joaquim, proporcionando-lhe conforto e segurança nos anos que lhe restavam. Mas a resposta do velho homem surpreendeu a todos os presentes. "Senhor Eduardo", disse Joaquim com sua dignidade característica, "eu não salvei seus cavalos esperando recompensa. Fiz o que qualquer pessoa decente faria ao ver o sofrimento de criaturas inocentes. Não posso aceitar dinheiro por fazer simplesmente o que era certo." Sua recusa foi tão firme quanto respeitosa, demonstrando uma integridade moral que deixou Eduardo ainda mais impressionado. Após alguns momentos de reflexão, Joaquim fez um pedido modesto que tocou profundamente o coração do Criador. "Se o Senhor realmente quer me dar algo em troca, eu gostaria apenas da permissão para visitar seus cavalos ocasionalmente. Sinto falta da companhia desses animais nobres e acredito que eles também se beneficiariam com a minha presença." Eduardo não apenas concordou imediatamente, mas também ofereceu um pequeno trabalho de meio período na fazenda, respeitando as limitações físicas de Joaquim. Esta demonstração extraordinária de caráter por parte de Joaquim despertou uma admiração ainda maior nos moradores do povoado, mas também atraiu atenção indesejada. Entre as pessoas que haviam se reunido para testemunhar o reencontro emocionante, alguém observava a cena de longe com olhos frios e calculistas. Escondido atrás de um prédio abandonado, um homem vestido com roupas caras registrava mentalmente cada detalhe da conversa. Era Ricardo Alvarenga, o mesmo homem que havia abandonado o potro para morrer no deserto. Sua fúria crescia a cada palavra de elogio dirigida a Joaquim, a cada demonstração de respeito que Eduardo mostrava pelo velho mendigo. Seu plano de vingança havia falhado completamente. E agora descobria que o responsável por estragar sua satisfação cruel era justamente um mendigo desprezível que vivia em condições miseráveis. Quando Ricardo percebeu que Joaquim havia sido o herói responsável pelo resgate, sua raiva atingiu níveis perigosos. Não apenas seu ato de crueldade havia sido frustrado, mas agora aquele velho insignificante estava sendo celebrado como um herói pela mesma comunidade que ele desprezava. A humilhação pública de ver seus planos desfeitos por alguém que considerava inferior era intolerável para seu orgulho ferido. Durante a segunda semana após o resgate heróico,
Algo extraordinário começou a acontecer no pequeno povoado que havia permanecido esquecido pelo mundo por tantas décadas. A notícia da salvação milagrosa dos cavalos se espalhou como fogo em palha seca através das comunidades vizinhas, levada por viajantes, comerciantes e até mesmo pelos próprios moradores que agora contavam a história com orgulho genuíno em suas visitas a outras cidades. O que começou como curiosidade casual, logo se transformou em algo muito maior. Pessoas de localidades distantes começaram a chegar ao povoado, inicialmente apenas para conhecer o famoso Joaquim e ver os cavalos que haviam protagonizado uma história tão tocante. Mas conforme os visitantes descobriam a hospitalidade genuína dos moradores e a beleza rústica daquele pequeno oásis no meio do deserto, muitos decidiam estender suas estadias. A pequena mercearia de seu Antônio, que normalmente vendia apenas produtos básicos para os habitantes locais, de repente se viu movimentada com pessoas comprando lembranças improvisadas e suprimentos para suas jornadas. Dona Socorro começou a preparar refeições caseiras para os visitantes, sua comida simples, mas saborosa, conquistando elogios entusiasmados de pessoas acostumadas aos luxos das grandes cidades. Para Joaquim, essa nova realidade era simultaneamente gratificante e desconcertante. Homem simples que sempre havia valorizado sua privacidade, ele agora se encontrava no centro das atenções, com pessoas querendo ouvir repetidamente a história de como havia salvado os cavalos na tempestade de areia. Apesar do desconforto inicial, ele gradualmente começou a apreciar a oportunidade de compartilhar suas experiências e sabedoria acumulada ao longo de 7 décadas de vida. Mas nem todos estavam satisfeitos com essa transformação repentina. Ricardo Alvarenga observava o crescimento da popularidade do povoado com uma mistura tóxica de inveja e raiva crescentes. Para ele, ver aquele lugar miserável prosperar graças às ações de um mendigo era uma afronta pessoal insuportável. Sua mente calculista começou a tramar formas de reverter aquela situação que considerava uma injustiça cósmica. Durante suas investigações discretas sobre o passado de Joaquim, Ricardo fez uma descoberta que considerou uma oportunidade dourada para sua vingança. O terreno onde estava construído o barraco humilde, onde Joaquim morava há mais de uma década, pertencia legalmente a uma antiga corporação que havia falido anos atrás. Os direitos sobre aquela propriedade nunca haviam sido formalmente transferidos, criando uma lacuna legal que poderia ser explorada por alguém com recursos financeiros suficientes. Movido por uma determinação cruel, Ricardo começou secretamente o processo de compra desses direitos através de intermediários, garantindo que ninguém descobrisse sua identidade real durante as negociações. Seu plano era simples, mas devastador: adquirir legalmente a propriedade onde Joaquim vivia e depois expulsá-lo, destruindo assim a fonte de sua tranquilidade e forçando-o a abandonar o povoado que tanto admirava. O processo legal foi acelerado através de subornos estratégicos e pressão política exercida por meio de suas conexões influentes. Ricardo sabia que, uma vez de posse dos documentos legais, poderia agir rapidamente antes que qualquer resistência organizada pudesse se formar. Sua frieza calculista o permitia planejar cada movimento com precisão cirúrgica, antecipando possíveis obstáculos e preparando contramedidas. Enquanto isso, completamente alheio às maquinações sinistras que se desenrolavam nas sombras, Joaquim continuava sua rotina simples, mas satisfatória, dividindo seu tempo entre cuidar dos cavalos na fazenda de Eduardo e ajudar os moradores do povoado a receber os visitantes. Sua alegria genuína em ver a comunidade prosperar o impedia de perceber os sinais ominosos de tempestade que se aproximava. Em breve,
Descobriria que fazer o bem nem sempre protege uma pessoa das consequências da maldade alheia. A terceira semana trouxe consigo uma mudança sombria na atmosfera antes esperançosa do povoado. Na manhã de uma segunda-feira cinzenta, 2 homens vestidos com ternos formais chegaram em um carro oficial, carregando pastas de couro e expressões sérias que contrastavam drasticamente com a alegria simples que havia tomado conta da comunidade. Eles procuraram diretamente pela modesta casa onde Joaquim vivia há mais de uma década. O documento que apresentaram era legalmente impecável, redigido em linguagem jurídica complexa que poucos no povoado conseguiam compreender completamente. Em termos simples, informava que o terreno onde estava construído o barraco de Joaquim havia sido legalmente adquirido por uma empresa de desenvolvimento imobiliário, David Ashiro Pepiciton, e que ele tinha exatamente 30 dias para desocupar a propriedade voluntariamente ou enfrentar um processo de despejo forçado. A notícia se espalhou pelo povoado como um incêndio devastador. Os moradores, que haviam aprendido a admirar e respeitar Joaquim não apenas por seu heroísmo recente, mas também por sua dignidade inabalável durante todos os anos em que conviveram com ele, ficaram indignados com aquela injustiça flagrante. Como era possível que alguém pudesse simplesmente aparecer e reivindicar a terra onde um homem havia construído sua vida modesta, mas honesta? Dona Socorro foi a primeira a se manifestar publicamente contra a decisão. Joaquim mora aqui há mais tempo do que alguns de nós, declarou ela em voz alta na praça central, suas palavras carregadas de indignação genuína. Ele cuidou dessa terra, a respeitou, e agora que finalmente está recebendo o reconhecimento que merece, querem tirá-lo daqui? Isso é uma covardia inaceitável. Seu Antônio, normalmente um homem cauteloso em questões que poderiam trazer problemas, desta vez se juntou ao coro de protestos. Esse homem arriscou a própria vida para salvar 2 cavalos no deserto, disse ele, batendo o punho no balcão de sua mercearia. Se há justiça neste mundo, ela deveria proteger pessoas como Joaquim, não permitir que sejam perseguidas por interesses mesquinhos de gente rica. A resistência da comunidade surpreendeu até mesmo o próprio Joaquim, que havia passado tantos anos acostumado a enfrentar as dificuldades da vida sozinho. Ver aquelas pessoas simples, que tinham suas próprias preocupações e limitações, se unirem em sua defesa, o emocionou profundamente. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enrugado, enquanto observava vizinhos que ele considerava apenas conhecidos casuais se transformarem em defensores leais de sua causa. A mobilização espontânea dos moradores tomou forma rapidamente. Uma petição foi organizada, colhendo assinaturas não apenas dos residentes locais, mas também dos visitantes que continuavam chegando ao povoado, atraídos pela história dos cavalos salvos. Muitos desses visitantes, tocados pela injustiça da situação, ofereceram apoio financeiro para ajudar Joaquim a contratar um advogado ou encontrar alternativas legais. Eduardo Menezes, quando soube da situação através de Joaquim, ficou furioso. Isso é inadmissível, declarou ele categoricamente. Vou descobrir quem está por trás dessa perseguição covarde e fazer tudo ao meu alcance para impedi-la. Imediatamente, ele colocou seus próprios advogados à disposição de Joaquim e começou suas próprias investigações sobre a misteriosa empresa de desenvolvimento que havia adquirido o terreno. Mas Ricardo Alvarenga havia planejado cada movimento com cuidado meticuloso. Usando intermediários e empresas de fachada, ele conseguiu manter sua identidade completamente oculta durante todo o processo de aquisição. Quando Eduardo tentou descobrir quem realmente estava por trás da compra, encontrou apenas uma série de entidades corporativas que levavam a becos sem saída burocráticos. Conforme os dias passavam e o prazo de 30 dias se aproximava inexoravelmente, a tensão no povoado crescia de forma palpável.
Os moradores se revezavam fazendo vigília na casa de Joaquim, demonstrando simbolicamente que não permitiriam que ele fosse removido sem resistência. A atmosfera de celebração, que havia dominado as semanas anteriores, foi substituída por uma determinação sombria, mas resoluta. A quarta semana começou com uma demonstração extraordinária de solidariedade humana que ninguém no povoado jamais havia testemunhado. No dia marcado para o despejo oficial de Joaquim, os moradores se organizaram de forma espontânea e corajosa, formando uma barreira humana ao redor da modesta casa do velho herói. Homens, mulheres, crianças e até mesmo visitantes que mal conheciam Joaquim pessoalmente se posicionaram de braços dados, criando um círculo protetor que simbolizava a união da comunidade contra a injustiça. Os funcionários judiciais que chegaram para executar o despejo ficaram visivelmente desconcertados diante daquela resistência pacífica, mas determinada. Nunca haviam enfrentado uma situação em que uma comunidade inteira se mobilizasse para proteger um de seus membros de forma tão organizada e emotiva. A cena era simultaneamente tocante e poderosa. Dezenas de pessoas simples, unidas por um senso comum de justiça, desafiando pacificamente o sistema legal que parecia favorecer apenas aqueles com recursos financeiros. Não permitiremos que levem nosso Joaquim, declarou Dona Socorro com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Chicos, este homem representa tudo de bom que ainda existe no mundo, e se vocês querem removê-lo, terão que nos remover a todos nós primeiro. Suas palavras foram recebidas com um coro de aprovação que ecoou por toda a praça central, demonstrando que a resistência não era apenas simbólica, mas genuinamente determinada. A situação chamou rapidamente a atenção da mídia regional. Repórteres de jornais locais e até mesmo de uma emissora de televisão chegaram ao povoado para documentar aquela história humana extraordinária. A narrativa de um homem idoso sendo perseguido após salvar heroicamente 2 cavalos no deserto capturou a imaginação do público mais amplo, transformando um conflito local em uma causa de interesse regional. As entrevistas com Joaquim revelaram não apenas sua humildade genuína, mas também sua sabedoria profunda sobre a natureza humana e a importância dos valores fundamentais. Não estou lutando por mim mesmo, explicou ele calmamente para as câmeras. Estou lutando pela ideia de que fazer o bem deve ser recompensado, não punido. Se permitirmos que a crueldade vença sobre a compaixão, estaremos perdendo algo precioso de nossa humanidade. Eduardo Menezes. Frustrado com suas tentativas infrutíferas de descobrir a identidade do verdadeiro comprador através de meios legais convencionais, decidiu adotar uma abordagem mais direta. Usando seus contatos na comunidade empresarial regional, ele começou a fazer perguntas discretas sobre quem poderia ter interesse específico em prejudicar Joaquim. Sua investigação persistente finalmente começou a produzir pistas promissoras. Foi durante essa investigação que Eduardo fez uma descoberta chocante que mudaria completamente sua compreensão da situação. Através de um amigo que trabalhava no setor imobiliário, ele descobriu que a empresa compradora tinha conexões financeiras com Ricardo Alvarenga, o mesmo homem que havia se destacado recentemente por suas práticas controversiais no mundo dos criadores de cavalos. A conexão não era imediatamente óbvia, mas para alguém experiente em rastrear transações complexas, os sinais estavam claros. Quando Eduardo compreendeu que Ricardo poderia estar por trás da perseguição a Joaquim, uma onda de indignação e compreensão o atingiu simultaneamente. Ele lembrou-se do recente leilão onde havia superado Ricardo na compra de um reprodutor excepcional, e como o jovem empresário havia reagido com uma raiva desproporcional à derrota. A possibilidade de que Ricardo tivesse abandonado os cavalos como vingança apenas para ver seus planos frustrados por Joaquim
começou a fazer sentido terrível. Mas Eduardo sabia que suspeitas não eram suficientes para provar nada legalmente. Ele precisava de evidências concretas para expor a verdade e proteger Joaquim da perseguição injusta. Enquanto isso, o prazo legal continuava se aproximando inexoravelmente, e a tensão no povoado crescia a cada dia que passava, todos sabendo que uma confrontação decisiva estava se aproximando rapidamente. A quinta semana trouxe consigo o momento mais desesperador de toda a saga. Ricardo Alvarenga, frustrado com a resistência inesperada e a atenção da mídia que estava complicando seus planos, decidiu acelerar drasticamente suas ações. Na madrugada de uma sexta-feira, caminhões pesados e escavadeiras chegaram silenciosamente ao povoado, posicionando-se estrategicamente ao redor da casa de Joaquim como máquinas de guerra, preparadas para a batalha. Quando o sol nasceu e os moradores descobriram os equipamentos ameaçadores, o pânico se instalou rapidamente. Ricardo havia contratado uma empresa de demolição, alegando desenvolvimento imobiliário urgente, usando sua influência para acelerar todos os processos burocráticos necessários. Sua intenção era clara e cruel: destruir fisicamente a casa de Joaquim, forçando-o a partir independentemente da resistência da comunidade. Vocês têm 2 horas para remover todos os pertences, anunciou friamente o supervisor da demolição, um homem grande e intimidador que claramente não tinha interesse algum na história humana por trás daquela situação. Após esse prazo, começaremos os trabalhos de preparação do terreno, com ou sem a cooperação de vocês. A notícia se espalhou como raio pelo povoado. Em questão de minutos, dezenas de pessoas se reuniram novamente ao redor da casa de Joaquim. Mas desta vez, a situação era muito mais tensa e perigosa. As escavadeiras não eram apenas símbolos de ameaça. Eram instrumentos reais de destruição que poderiam causar danos sérios se a resistência continuasse. Foi nesse momento de tensão extrema que aconteceu algo completamente inesperado. Uma senhora muito idosa, que raramente saía de sua casa devido à idade avançada, apareceu caminhando lentamente pela rua principal, apoiada em uma bengala de madeira e carregando uma pasta de documentos amarelados pelo tempo. Era Dona Esperança, a moradora mais antiga do povoado, uma mulher de 92 anos que havia testemunhado décadas de história local. Parem tudo imediatamente, disse ela com uma voz frágil, mas autoritária, que surpreendeu a todos os presentes. Seus olhos pequenos, mas brilhantes, fixaram-se no supervisor da demolição com uma determinação que desafiava sua aparência frágil. Este terreno não pode ser desenvolvido comercialmente. É patrimônio cultural protegido. Os documentos que Dona Esperança carregava contavam uma história extraordinária que havia permanecido esquecida por décadas. A terra onde estava a casa de Joaquim, assim como uma área significativa ao redor, havia sido considerada sagrada pelos povos ancestrais que habitavam o deserto muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Mapas antigos, testemunhos escritos e até mesmo fotografias históricas comprovavam que aquela região continha sítios arqueológicos de valor inestimável. A revelação causou um tumulto imediato. O supervisor da demolição, claramente despreparado para enfrentar questões de patrimônio histórico, fez chamadas telefônicas urgentes para seus superiores. Representantes governamentais foram contactados, especialistas em arqueologia foram convocados e todo o processo de demolição foi suspenso indefinidamente enquanto as autoridades competentes investigavam a veracidade das alegações. Ricardo Alvarenga, observando sua operação cuidadosamente planejada desmoronar diante de documentos que ele jamais poderia ter previsto, sentiu uma fúria incontrolável crescer em seu peito. Todos os seus recursos financeiros, toda a sua influência política,
Todas suas manobras legais haviam sido neutralizadas por uma senhora de 92 anos e alguns papéis amarelados guardados em uma pasta velha. Mas sua raiva o cegou para a realidade de que havia cometido um erro fatal. Ao trazer as escavadeiras e criar toda aquela comoção pública, ele havia chamado atenção demais para si mesmo. Eduardo Menezes, que havia estado investigando discretamente as conexões financeiras, agora tinha pistas suficientes para rastrear a verdadeira identidade do perseguidor de Joaquim. A teia de mentiras e intermediários que Ricardo havia construído cuidadosamente estava começando a se desfazer rapidamente. A batalha judicial que se seguiu à descoberta dos documentos históricos transformou o pequeno povoado no centro de uma disputa legal complexa que atraiu a atenção nacional. Especialistas em arqueologia confirmaram rapidamente a autenticidade dos sítios ancestrais. Mas Ricardo, usando sua vasta rede de advogados caros e conexões políticas, conseguiu questionar tecnicamente a validade dos documentos apresentados por Dona Esperança, alegando que não seguiam os protocolos legais modernos de preservação patrimonial. Durante uma audiência crucial no Tribunal Regional, Joaquim foi chamado para testemunhar sobre sua conexão com a terra e sua importância para a comunidade local. Apesar de sua saúde frágil e da pressão intimidadora do ambiente jurídico formal, ele falou com uma eloquência simples, mas poderosa, sobre como aquele lugar representava não apenas sua casa, mas também um símbolo da possibilidade de uma vida digna mesmo nas circunstâncias mais humildes. Foi durante essa audiência tensa que aconteceu o momento decisivo que mudaria tudo para sempre. Eduardo havia trazido consigo os 2 cavalos salvos por Joaquim, esperando que sua presença pudesse sensibilizar o juiz sobre o caráter heróico do velho homem. Quando o potro, agora completamente recuperado, mas ainda jovem, foi conduzido para o pátio do tribunal, algo extraordinário aconteceu. Ricardo Alvarenga estava presente na audiência, observando os procedimentos de uma sessão reservada para o público. No momento em que o potro o avistou, o animal teve uma reação violenta e aterrorizante que chocou todos os presentes. O jovem cavalo começou a tremer incontrolavelmente. Seus olhos se arregalaram de pânico puro e ele tentou desesperadamente se afastar, relinchando em uma agonia emocional que era dolorosa de testemunhar. A reação do potro foi tão intensa e específica que não deixou dúvida alguma sobre seu significado. Eduardo, que conhecia profundamente o comportamento equino, compreendeu imediatamente que estava testemunhando o reconhecimento traumático de um agressor. "Esse animal conhece você", declarou ele, apontando diretamente para Ricardo. "Ele está aterrorizado porque se lembra de você. Você foi quem o abandonou no deserto." Confrontado publicamente diante de dezenas de testemunhas, jornalistas e autoridades judiciais, Ricardo finalmente perdeu o controle que havia mantido cuidadosamente durante todos aqueles meses de manipulação. Sua máscara de frieza calculista desabou completamente, revelando a fúria e o desespero que haviam motivado todas suas ações cruéis. "Sim, fui eu", gritou ele, sua voz carregada de uma amargura que havia crescido durante anos. "E faria tudo de novo." Mas então, em um momento de vulnerabilidade inesperada que surpreendeu até ele mesmo, Ricardo revelou a verdade mais profunda e dolorosa por trás de suas ações. "Vocês não compreendem", disse ele, sua voz quebrando pela primeira vez. "E Eduardo era mais do que meu mentor no mundo dos cavalos. Ele era meu pai biológico, embora nunca tenha me reconhecido oficialmente. Passei a vida inteira tentando provar que era digno de sua aprovação, mas ele sempre me rejeitou. A revelação chocante sobre a paternidade transformou completamente a percepção de todos os presentes sobre a natureza do conflito.
A rivalidade profissional que parecia motivar Ricardo era, na verdade, uma ferida familiar profunda que nunca havia cicatrizado. Seu ódio por Joaquim não era apenas sobre os cavalos salvos, mas sobre ver seu pai biológico demonstrar mais carinho e respeito por um antigo funcionário do que jamais havia mostrado por seu próprio filho. Eduardo ficou visivelmente abalado pela revelação, seus olhos se enchendo de lágrimas, enquanto compreendia pela primeira vez a extensão da dor que havia causado inconscientemente. A audiência foi suspensa em meio ao tumulto emocional, mas a verdade finalmente havia sido revelada, abrindo caminho para uma resolução que ninguém poderia ter antecipado. Nos dias que se seguiram à revelação devastadora no tribunal, o povoado se viu imerso em uma atmosfera de reflexão profunda e transformação inesperada. Eduardo, confrontado com a verdade sobre seu filho biológico e o sofrimento que sua rejeição havia causado, passou noites insones refletindo sobre suas escolhas passadas e como poderia reparar décadas de dor não reconhecida. A descoberta o forçou a encarar aspectos de si mesmo que havia preferido ignorar. Joaquim, movido pela mesma compaixão que o havia levado a salvar os cavalos no deserto, tomou uma decisão que surpreendeu a todos os envolvidos. Em vez de buscar punição ou vingança contra Ricardo, ele fez algo que demonstrou a verdadeira grandeza de seu caráter. Ofereceu perdão e uma oportunidade de redenção. A dor faz as pessoas fazerem coisas terríveis, disse ele calmamente, mas também oferece a chance de crescimento, se estivermos dispostos a aprender com ela. A proposta de Joaquim era revolucionária em sua simplicidade. Ricardo poderia evitar processos criminais se concordasse em passar 1 ano trabalhando no povoado, aprendendo as tradições do deserto e o verdadeiro valor da água, dos animais e da vida simples. Seria uma forma de penitência construtiva que beneficiaria tanto o jovem empresário quanto a comunidade que ele havia tentado prejudicar. Inicialmente, Ricardo rejeitou a oferta com desdém, considerando-a uma humilhação inaceitável para alguém de sua posição social. Mas Eduardo, agora compreendendo sua responsabilidade como pai, apoiou firmemente a proposta de Joaquim. É isso ou enfrentar as consequências legais completas de suas ações, disse ele ao filho com uma firmeza carregada de amor tardio. Esta pode ser sua única chance de encontrar a paz que você procura há tanto tempo. Após semanas de resistência interna e pressão externa, Ricardo finalmente aceitou o acordo. Sua chegada ao povoado para iniciar o trabalho comunitário foi recebida com ceticismo justificável pelos moradores, mas Joaquim insistiu em dar ao jovem uma oportunidade genuína de mudança. Todos merecem uma segunda chance, repetia ele pacientemente sempre que alguém questionava a sabedoria de sua decisão. O processo de transformação foi lento e doloroso. Ricardo, acostumado ao luxo e ao poder, inicialmente lutou contra as tarefas simples que lhe foram atribuídas. Cuidar dos animais, ajudar na manutenção das casas, trabalhar na horta comunitária que havia sido criada graças às novas fontes de água descobertas pelo potro. Mas gradualmente, algo começou a mudar em sua perspectiva fundamental sobre a vida. O ponto de virada veio quando Ricardo teve que cuidar de um cordeiro órfão que havia sido rejeitado por sua mãe. Vendo sua própria história refletida naquele animal indefeso, ele experimentou pela primeira vez uma conexão genuína com um ser vulnerável que dependia completamente de seus cuidados. A experiência despertou nele uma capacidade de compaixão que havia permanecido enterrada sob anos de amargura e ressentimento. Durante os meses seguintes, o aquífero descoberto pelo potro foi declarado patrimônio comunitário, gerido por um conselho que incluía Joaquim, representantes do povoado e, surpreendentemente, Ricardo, que agora usava sua experiência empresarial para proteger e não explorar os recursos naturais. O pequeno oásis floresceu.
tornando-se um modelo de convivência sustentável com o deserto. A história termina um ano depois, com o povoado transformado em um próspero centro de turismo ecológico onde visitantes aprendem sobre sustentabilidade, tradições do deserto e o poder da redenção humana. Joaquim, agora respeitado como o sábio da comunidade, passa seus dias compartilhando histórias e ensinamentos. Ricardo, despido de sua arrogância anterior, encontrou propósito em proteger o ambiente que uma vez desprezou. Eduardo visita regularmente, reconstruindo lentamente o relacionamento com o filho que finalmente reconheceu. E os 2 cavalos, símbolos eternos de resistência e esperança, pastam livremente nas terras protegidas, lembrando a todos que mesmo nos lugares mais áridos, a compaixão pode fazer florescer vida onde antes só havia desolação.